O canal Cinecultura apresenta Top Atrizes Mais Cruéis de Hollywood Antiga. Você acha que bastava ter talento para sobreviver em Hollywood? Pense de novo. Hollywood sempre vendeu sonhos, mas poucos sabiam dos pesadelos que suas estrelas viviam. Atrás dos vestidos de gala e dos flashes intermináveis, escondiam-se rivalidades impiedosas, traições silenciosas e uma batalha diária pela sobrevivência em um sistema cruel. Na Era de Ouro, ser uma diva significava muito mais do que brilhar. Era preciso lutar, desafiar, endurecer a alma até que a fama se tornasse uma armadura. Cada atitude fora dos padrões, cada grito de liberdade era rotulado como crueldade. Não bastava encantar as telas. Era preciso ser inquebrável, resistir às pressões, desafiar as normas e suportar o peso de uma indústria que, aplaudindo com uma mão, destruía com a outra. Neste vídeo, vamos desenterrar as histórias não contadas das estrelas que quebraram tabus e pagaram o preço mais alto. Prepare-se para conhecer o lado sombrio da perfeição hollywoodiana. Ciúmes, sabotagens, escândalos e corações despedaçados. Porque atrás de cada sorriso impecável, havia uma guerra invisível sendo travada. Contra os estúdios, contra os colegas, contra o próprio destino. Se você acha que conhece essas lendas, pense de novo. Respire fundo, porque o glamour está prestes a cair. E o que vem à tona é ainda mais chocante do que qualquer roteiro de cinema. Dorothy Dandridge. A luta diária para conquistar seu espaço em um ambiente abertamente racista moldou sua personalidade em extremos. Resiliência em público e explosões emocionais nos bastidores. Cada pequeno sucesso era arrancado à força. Cada conquista vinha acompanhada da amarga consciência de que, para ela, nada seria concedido sem luta. Oscilava entre momentos de genialidade que hipnotizavam o público e acessos de raiva que tornavam a convivência com colegas e estúdios um desafio constante. Exigente e, por vezes, cruel, carregava no peito o peso de ser pioneira. E sabia que qualquer deslize, por menor que fosse, seria punido com severidade. Sua instabilidade emocional, muitas vezes interpretada como fragilidade, era na verdade o reflexo de uma batalha interna incessante contra a discriminação brutal. Cada conflito ultrapassava o nível pessoal. Era uma afirmação desesperada de dignidade em um sistema que a tratava como invisível ou, pior, descartável. Sua trajetória nunca foi apenas sobre talento. Era um ato contínuo de resistência contra forças que tentavam sufocar seu brilho. Dorothy Dandridge dançou uma dança trágica entre o triunfo e a dor, mostrando que, em Hollywood, a coragem de existir às vezes era o maior escândalo de todos. Lucille Ball. Poucos imaginavam que por trás do humor leve de I Love Lucy havia uma força criativa inflexível, disposta a confrontar qualquer obstáculo que ameaçasse sua visão artística. O perfeccionismo era tão absoluto que a convivência com roteiristas, diretores e até colegas de elenco frequentemente degenerava em confrontos ferozes. Nada escapava ao seu olhar atento. Cada piada, cada cena, cada expressão precisava atingir o nível exato de excelência que ela exigia. Nos bastidores, a série era tão marcada por batalhas quanto por risadas, criando um ambiente onde poucos resistiam à pressão constante de corresponder às expectativas quase impossíveis. A reputação de ser controladora cresceu junto com o sucesso, mas era impossível negar o impacto de sua liderança implacável. Transformou I Love Lucy em um marco da televisão mundial, redefinindo o que significava ser uma estrela, e ainda mais raro, uma mulher no comando total de sua obra. A fricção que provocava era combustível para sua genialidade. No final, deixou um legado inquestionável. Provar que, muitas vezes, a grande arte nasce da tensão, da teimosia e da recusa obstinada em aceitar qualquer coisa abaixo da perfeição. Barbara Stanwyck. Força era sua essência, mas também seu muro. Nos bastidores, sua postura durona e sua independência inabalável geravam tanto admiração quanto receio. Desafiava diretores, produtores e até roteiristas que ousassem questionar sua autoridade, mantendo o respeito não pela simpatia, mas pela competência indiscutível. Nada em sua trajetória parecia improvisado. Cada movimento era cuidadosamente protegido pela muralha emocional que ergueu desde muito jovem. A dureza que apresentava ao mundo era uma resposta direta às feridas profundas deixadas pela infância difícil e pela luta para se manter relevante em uma indústria dominada por homens. Na vida pessoal, permitia pouco ou nenhum acesso verdadeiro.
A afetividade era um luxo que considerava perigoso demais para se permitir. Essa distância emocional, no entanto, só reforçava sua imagem de mulher inquebrantável. Uma presença que parecia esculpida em pedra. Para Hollywood, Barbara Stanwyck era mais do que uma atriz. Era um monumento à resistência silenciosa. Intimidadora para uns, inspiradora para outros, permaneceu como um lembrete vivo de que, às vezes, a sobrevivência depende de nunca baixar a guarda, mesmo quando isso cobra o preço da solidão. Marlene Dietrich. A presença magnética que exibia nas telas era apenas a face mais visível de uma estratégia cuidadosamente arquitetada. Nos bastidores, sua natureza fria e calculista emergia de maneira implacável. Exigências extravagantes, ordens silenciosas e uma capacidade única de manipular os ambientes a seu favor transformavam qualquer set em seu território pessoal. Cada atitude, cada exigência era parte de um plano para manter intacto o domínio sobre sua imagem. As relações humanas nunca foram o centro de sua vida. Eram, no máximo, instrumentos de sobrevivência e avanço. Colegas e produtores, mesmo os mais respeitados, eram submetidos a jogos mentais sutis, testados em sua lealdade e utilidade. A frieza, muitas vezes interpretada como arrogância, escondia, na verdade, uma mente estrategista que sabia que, em Hollywood, a sobrevivência dependia mais de controle do que de talento puro. Distante, quase inatingível fora das câmeras, mantinha a aura de mistério como um escudo necessário em uma indústria que devorava aqueles que se mostravam vulneráveis. Dominar não era uma opção para Marlene Dietrich, era uma necessidade vital. Sua trajetória é o retrato de uma mulher que não apenas fascinava com sua arte, mas que, fora dela, também conquistava, manipulava e vencia com uma precisão quase cirúrgica. Gloria Swanson. Nenhum detalhe passava despercebido sob seu olhar obsessivo. Cada filme, cada cena, cada flash de uma câmera era meticulosamente controlado para reforçar sua imagem de estrela inatingível. A busca pela perfeição beirava a tirania nos bastidores, tornando o convívio com colegas e diretores uma tarefa árdua, quase sempre tensa. Nos estúdios, sua autoridade era incontestável. Não hesitava em reescrever roteiros, trocar diretores ou mudar cenários inteiros para satisfazer sua visão artística. A ambição inabalável, somada à disciplina militar que impunha a si mesma e aos outros, fez dela uma figura temida e reverenciada. Cada ação parecia pensada não apenas para a cena seguinte, mas para perpetuar seu próprio mito, e nesse objetivo não havia espaço para concessões. A vida fora das câmeras refletia o mesmo rigor. Sua obsessão por manter a imagem de perfeição a isolava emocionalmente, afastando amigos e parceiros que não suportavam a pressão constante de corresponder às expectativas inatingíveis. Gloria Swanson construiu um império sobre sua própria força de vontade e pagou o preço de viver sob o peso da persona que ela mesma criou, Hedy Lamarr. O fascínio pela beleza e pelo talento intelectual sempre acompanhou sua imagem pública. Mas, nos bastidores, Hedy Lamarr escondia impulsos que frequentemente beiravam o auto-boicote. Apesar de sua genialidade, patenteando invenções que mais tarde ajudariam na criação do Wi-Fi, sua vida pessoal era marcada por decisões erráticas e comportamentos que surpreendiam aqueles que a idolatravam. Os pequenos furtos em lojas, mesmo quando tinha recursos financeiros de sobra, escandalizaram a sociedade da época. Para o público, era inconcebível que uma estrela de tamanha grandiosidade se envolvesse em delitos tão banais. Esses episódios revelavam um lado mais sombrio e vulnerável, uma mulher presa entre a glória e um vazio emocional que nem o sucesso nem a inteligência extraordinária conseguiam preencher. A dualidade que vivia, entre o gênio e o comportamento autodestrutivo, fazia dela uma figura difícil de encaixar nos moldes dourados de Hollywood. Os escândalos mancharam sua reputação e a afastaram dos estúdios e do grande público, que preferia acreditar na fantasia da estrela perfeita. No final, Hedy Lamarr mostrou que nem todo brilho é sinônimo de estabilidade, e que até as mentes mais brilhantes podem carregar abismos silenciosos dentro de si. Lana Turner. O glamour que exibia nas telas era apenas a ponta do iceberg de uma vida marcada por tragédias, escândalos e paixões destrutivas. Sua casa era um campo minado emocional, um ambiente tão tóxico que culminou no episódio mais chocante de sua vida, o assassinato de Johnny Stompanato,
namorado abusivo por sua filha Cheryl Crane. O crime, que escancarou ao mundo os bastidores sombrios da estrela perfeita, mergulhou sua carreira em uma névoa de escândalo e compaixão pública. Nos sets de filmagem, as exigências eram constantes e as manipulações para garantir seu protagonismo não passavam despercebidas. Cada movimento, cada decisão, parecia calculado para reforçar a imagem de uma estrela difícil, mas indispensável. Sua habilidade em manter o controle sobre a narrativa de sua vida, mesmo em meio a tragédias pessoais, era tanto uma estratégia de sobrevivência quanto uma armadilha que aprendia em ciclos de drama interminável. A ascensão e a queda de Lana Turner refletem o paradoxo cruel de Hollywood. O mesmo sistema que a consagrou também a consumiu. Sua história é um retrato doloroso de como o preço da fama pode ser cobrado nas relações mais íntimas. E como o estrelato, por mais brilhante que pareça, muitas vezes encobre um terreno devastado. Ingrid Bergman. Nenhuma outra atriz sofreu queda tão pública e devastadora quanto Ingrid Bergman. Venerada como o símbolo da pureza e da moralidade, viu sua imagem desmoronar de forma brutal ao se envolver romanticamente com o diretor Roberto Rossellini, enquanto ambos ainda eram casados. O escândalo foi mais do que um tropeço pessoal. Foi tratado como uma traição moral nacional. A reação foi desproporcional. Políticos condenaram sua conduta em discursos inflamados no Congresso americano, e o público, que antes a venerava, virou-lhe as costas com fúria quase religiosa. Condenada ao exílio artístico, viu sua carreira em Hollywood ser abruptamente interrompida, sendo forçada a reconstruir sua trajetória no cinema europeu. Apesar do impacto devastador sobre sua carreira e vida pessoal, manteve a dignidade em meio à tempestade, recusando-se a renegar suas escolhas. Ainda assim, as cicatrizes desse julgamento impiedoso nunca desapareceram completamente. Ingrid Bergman provou que, em Hollywood, não basta ser talentosa. A moral pública, frágil e mutável, pode ser tão implacável quanto qualquer plateia. Loretta Young. O desejo de proteger sua imagem pública a levou a escolhas que moldaram toda a sua existência de forma dolorosa. Quando engravidou de Clark Gable, a pressão esmagadora de manter a reputação intacta fez com que optasse por soluções impensáveis. Mandar a filha recém-nascida para um orfanato e, anos depois, adotá-la publicamente foram atos de desespero em uma época em que escândalos destruíam carreiras em questão de horas. A relação com a filha, Judy Lewis, nunca escapou das marcas desse segredo sombrio. Chamá-la de um pecado mortal ambulante não era apenas um julgamento severo. Era o reflexo da culpa e da dor que Loretta jamais conseguiu enfrentar de verdade. A frieza e o distanciamento que impunha nas relações familiares contrastavam violentamente com a imagem de perfeição que projetava nas telas. Profissionalmente, era admirada pela dedicação e pelo perfeccionismo, mantendo uma fachada impecável que escondia as rachaduras profundas de sua vida privada. Mas sob a superfície polida, havia uma mulher que sacrificou sua própria maternidade para sobreviver em uma Hollywood onde a moral pública valia mais do que a felicidade pessoal. A história de Loretta Young é um lembrete amargo de como a busca cega pela aceitação pode custar o que há de mais sagrado. Lupe Velez. A intensidade era sua marca registrada e sua maldição. Conhecida por não levar desaforos para casa, protagonizou episódios explosivos que iam de escândalos públicos a agressões físicas. Um dos momentos mais lendários foi o ataque a Gary Cooper em uma estação de trem, um gesto que selou sua reputação de mulher indomável. As rivalidades com outras estrelas latinas, como Dolores Del Rio, eram alimentadas por zombarias cruéis e provocações públicas. Não bastava competir. Lupe precisava dominar, vencer, humilhar. As suspeitas de traição amorosa envolvendo Marlene Dietrich apenas inflamaram ainda mais seu temperamento, transformando os bastidores em campos de batalha silenciosos. Cada relação pessoal parecia carregada da tensão de uma guerra prestes a explodir. A mesma paixão vibrante que hipnotizava o público em suas performances nas telas, também queimava sem controle em sua vida fora delas. Incapaz de encontrar um equilíbrio entre a intensidade emocional e as exigências de uma carreira brutal, acabou consumida pela própria chama que a tornara inesquecível. Sua vida e morte foram tão dramáticas quanto os personagens que interpretava. Lupe Velez não apenas viveu intensamente, ela incendiou tudo e todos que cruzaram seu caminho,
deixando um legado de talento, ousadia e tragédia que Hollywood jamais conseguiu apagar. Bette Davis. Nenhuma atriz personificou a luta pelo reconhecimento com mais ferocidade. Sua presença no set era uma força irresistível e, muitas vezes, insuportável para quem não estivesse disposto a acompanhar seu ritmo. As constantes exigências, a insistência em papéis desafiadores e a recusa em aceitar mediocridade a tornaram uma adversária temida entre diretores, roteiristas e colegas. As rivalidades que cultivou ao longo da carreira, especialmente com Joan Crawford, Miriam Hopkins e Tallulah Bankhead, foram mais do que intrigas de bastidores. Eram guerras declaradas, alimentadas pela combinação explosiva de orgulho e ambição desmedida. Nem mesmo maquiadores escapavam de sua tirania. Relatos dão conta de exigências tão grotescas em caracterizações que muitos se recusavam a assinar seu trabalho. Para Bette Davis, cada filme era uma batalha em que a excelência precisava ser conquistada à força. A suavidade, a diplomacia e o jogo político nunca foram armas em seu arsenal. Pagou um preço alto pelas feridas que abriu e pelas que recebeu, mas abandonou uma obra monumental que redefiniu o conceito de protagonismo feminino em Hollywood. Sua trajetória é a prova viva de que grandeza raramente vem acompanhada de docilidade. No mundo feroz do cinema, Bette não apenas sobreviveu, ela dominou. Vivian Vance. A química cômica que encantava o público em I Love Lucy escondia, nos bastidores, uma tensão insuportável. Desde o primeiro ensaio, seu desprezo por William Frawley era palpável, expresso em comentários ácidos que feriam mais do que qualquer piada ensaiada. A crítica pública à aparência e idade do colega não apenas causou desconforto, criou um abismo emocional irreparável entre eles. A hostilidade transformou cada dia de gravação em uma batalha silenciosa, contaminando o clima do set e afetando até mesmo a dinâmica da série. O desprezo que demonstrava não era discreto, nem passageiro. Para Vivian Vance, a superioridade que sentia precisava ser explicitada, mesmo que às custas da harmonia do ambiente de trabalho. A leveza nas cenas, tão celebrada pelo público, contrastava brutalmente com a frieza e o sarcasmo dos bastidores. Sua história revela uma face amarga da indústria do entretenimento. O talento para o humor nem sempre é acompanhado de generosidade fora dos roteiros. E as palavras, ainda que ditas em tom de brincadeira, têm o poder de abrir feridas que nem o maior sucesso consegue cicatrizar completamente. Se gostou de conhecer o lado oculto das maiores estrelas de Hollywood, deixe seu like e compartilhe com quem também ama os bastidores do cinema clássico. Joan Fontaine. A rivalidade que incendiou Hollywood não era a invenção de jornalistas sedentos por manchetes. Era a extensão pública de uma guerra privada que começara ainda na infância. O favoritismo materno corroeu a relação entre Joan Fontaine e Olivia de Havilland, criando raízes profundas de mágoa e competitividade. Quando ambas seguiram carreiras no cinema, essa tensão apenas se intensificou, culminando em episódios de animosidade pública tão intensos que na noite em que Joan ganhou o Oscar, havia receio nos bastidores de uma possível agressão física por parte de Olivia. O ressentimento não ficou restrito ao relacionamento com a irmã. Em sua própria casa, Joan replicava o mesmo ciclo de frieza emocional, mantendo uma distância cruel de suas filhas. A ruptura definitiva veio quando descobriu que elas mantinham contato com Olivia, um gesto que Joan interpretou como traição pessoal e que a levou a cortar relações de forma irrevogável. Nem a doença terminal da mãe foi capaz de promover uma reconciliação. Joan foi deliberadamente excluída das despedidas e dos funerais, como uma estranha em sua própria família. Apesar de uma carreira brilhante, premiada e respeitada, carregava o peso de relações destruídas e mágoas eternas. Sua trajetória confirma uma verdade amarga. O sucesso diante das câmeras pode iluminar o mundo, mas não tem poder algum sobre as feridas invisíveis que se abrem dentro de casa. Jayne Mansfield chamava atenção como poucos e buscava isso como quem busca o próprio ar. A necessidade incessante de ser o centro dos holofotes levava Jayne Mansfield a atos ousados e muitas vezes calculados. Aparições públicas com vestidos provocativos e acidentes de guarda-roupa tornaram-se sua marca registrada, transformando cada evento em uma nova oportunidade de ganhar manchetes sensacionalistas.
A vida pessoal refletia o mesmo padrão de excessos. Múltiplos casamentos, romances escandalosos e episódios polêmicos davam combustível inesgotável aos tabloides. Muitas das acusações e histórias escandalosas que surgiam ao seu redor eram, na verdade, habilmente plantadas ou amplificadas por sua própria equipe de publicidade, criando uma confusão em que realidade e mito se misturavam de forma irreversível. Mas a construção dessa persona exuberante escondia uma estrutura frágil. Jane não buscava apenas sucesso profissional, buscava adoração, uma necessidade emocional que a tornava vulnerável às armadilhas da fama. Quando a queda veio, com o declínio de papéis de destaque e a mudança dos padrões de beleza em Hollywood, foi tão espetacular quanto sua ascensão. Sua trajetória serve como um lembrete cruel. Na indústria que consome ícones com a mesma rapidez que os cria, nem todo brilho é duradouro. E muitas vezes, o preço da fama é pago com a própria ruína. Mae West. Provocar o establishment não era apenas uma característica, era quase um manifesto de vida. Com uma atitude desafiadora e uma língua afiada, Mae West tratava as autoridades morais e a censura com o mesmo desprezo com que iluminava os palcos e telas. Suas peças teatrais, recheadas de duplos sentidos e provocações sexuais, desafiavam abertamente o que se aceitava como decente nos anos de maior conservadorismo. O episódio da peça Sex, que lhe rendeu uma prisão por obscenidade, não destruiu sua carreira como muitos previram. Pelo contrário, solidificou sua imagem como a mulher que ousava dizer o que outras apenas pensavam. Mesmo as punições não a freavam. Ao contrário, cada escândalo parecia alimentá-la ainda mais. Quando foi banida da NBC após piadas ousadas sobre Charlie McCarthy, tornou-se um símbolo de resistência, de uma ousadia que não se deixava amordaçar nem pelos maiores gigantes da mídia. Para Mae West, o escândalo era mais do que provocação gratuita. Era estratégia, era arte, era sobrevivência. Ao zombar das convenções sociais e desafiar limites impostos, ela se tornava incontrolável e, portanto, eterna. Sua trajetória é a prova viva de que, às vezes, a polêmica não destrói uma carreira, a consagra. Elizabeth Taylor. Exigências grandiosas eram comuns e, na maioria das vezes, atendidas sem questionamento. Sua presença em um set de filmagem mudava a dinâmica de toda a produção. Diretores, colegas e técnicos sabiam que, diante daquela superestrela, qualquer adaptação era não apenas esperada, mas obrigatória. Tratamento especial, camarins luxuosos, cronogramas moldados ao seu humor. Tudo era parte do pacote. Sabia o valor que carregava e não hesitava em usá-lo como moeda de poder. A vida pessoal, tão grandiosa quanto sua carreira, oferecia combustível inesgotável para os tabloides. Seus múltiplos casamentos, especialmente os dois com Richard Burton, formavam um ciclo interminável de amor, escândalo e reconciliação pública que fascinava o mundo inteiro. Cada detalhe íntimo se transformava em notícia de capa, como se os dramas fora das telas fossem extensões naturais de seus papéis mais intensos. Nenhum episódio, porém, foi tão devastador quanto a traição contra Debbie Reynolds. Ao se envolver com Ed Fisher, marido da amiga e colega de profissão, Elizabeth rasgou não apenas uma amizade, mas também a própria imagem pública cuidadosamente construída. O deslize sentimental virou espetáculo nacional, manchando sua reputação e solidificando seu rótulo de mulher que vivia romances tão tempestuosos quanto destrutivos. Em cada ato, cada escolha entrelaçava amor, dor e controvérsia, criando uma narrativa pessoal tão grandiosa e caótica quanto qualquer épico cinematográfico que tenha estrelado. Josephine Baker. O brilho que conquistou os palcos do mundo não era suficiente para esconder as profundas contradições de sua vida pessoal. Em meio ao glamour e à aclamação, a coragem despontava como uma marca indiscutível. Durante a Segunda Guerra Mundial, arriscou tudo ao trabalhar como espiã para a resistência francesa, carregando mensagens secretas escondidas em partituras musicais e roupas de show. Não era apenas uma estrela, era uma combatente, usando sua fama como arma silenciosa contra a tirania. No entanto, as escolhas fora dos campos de batalha também alimentaram polêmicas. A criação da chamada Tribo do Arco-Íris. 12 crianças de diferentes origens étnicas, adotadas em nome da fraternidade racial, levantou suspeitas quanto às reais intenções por trás do gesto.
Para muitos críticos, as crianças serviam mais como parte de uma encenação pública de harmonia do que como uma verdadeira tentativa de construir uma família amorosa. A situação se agravava com relatos de que Josephine cobrava ingressos para que visitantes assistissem às crianças brincando em sua propriedade, reforçando a percepção de exploração. Gestos grandiosos e controvérsias imensas marcaram cada etapa de sua trajetória. Entre heroísmo autêntico e estratégias de autopromoção, sua história desafia interpretações fáceis. Josephine Baker foi um ícone complexo, corajosa, contraditória e eternamente marcada pela tensão entre a admiração que despertava e as perguntas incômodas que jamais deixou de suscitar. Ava Gardner. Relacionamentos caóticos eram quase uma extensão natural de sua imagem pública e privada. A intensidade que exalava nas telas se refletia em sua vida pessoal de maneira ainda mais devastadora. Casamentos conturbados, primeiro com Mickey Rooney e depois com Frank Sinatra, alimentavam manchetes escandalosas e mantinham seu nome nos tabloides, tanto quanto seus filmes nas bilheterias. Cada romance parecia uma batalha entre paixão avassaladora e autodestruição silenciosa. A brutalidade dos bastidores de Hollywood também deixou marcas profundas. Sob pressão dos estúdios, em especial da MGM, foi forçada a interromper gestações que poderiam atrapalhar sua carreira. Um lembrete cruel de que a indústria via suas estrelas como propriedade e não como seres humanos. Mesmo quando tentava escapar dos holofotes, buscava formas de expressão que acabavam gerando ainda mais escândalo. Durante filmagens na África, por exemplo, seus banhos improvisados em lonas ao ar livre causaram indignação pública e uma avalanche de fofocas moralistas. Toda a sua existência parecia ecoar a femme fatale que interpretava com maestria. Uma mulher cuja beleza magnética era, ao mesmo tempo, um presente e uma maldição. Intensa, imprevisível, incapaz de se moldar às expectativas alheias, carregava em cada gesto uma combinação explosiva de liberdade e caos. Ava Gardner não apenas interpretava paixões destrutivas nas telas, ela as vivia até o último suspiro de sua tumultuada jornada. Marilyn Monroe. A mistura entre fragilidade e brilho intenso criava uma força quase impossível de resistir. E uma bomba relógio em cada set de filmagem. Bastava que as câmeras parassem de rodar para que o peso da fama e os fantasmas internos emergissem com força devastadora. Em produções como Some Like It Hot, crises de choro, atrasos intermináveis e uma instabilidade emocional palpável transformavam o ambiente de gravação em um campo de tensão constante. Diretores e colegas de elenco jamais sabiam se ela conseguiria atravessar a próxima cena ou se desmancharia antes mesmo da primeira fala. Os hábitos excêntricos, como circular nua pelos bastidores ou dar entrevistas enrolada apenas em um casaco de vison, alimentavam tanto o mito quanto a frustração daqueles que conviviam com ela. O comentário ácido de Tony Curtis, dizendo que preferia beijar Hitler a gravar cenas românticas com ela, resumiu o sentimento de muitos. Adoravam o ícone, mas tinham dificuldades imensas com a mulher real. Mesmo cercada de caos, seu magnetismo seguia intacto. Era a contradição viva de Hollywood. A deusa que parecia inalcançável na tela e, ao mesmo tempo, dolorosamente humana fora dela. A aura de perfeição que o público enxergava escondia uma luta silenciosa e brutal. E foi essa luta, tantas vezes ignorada e romantizada, que moldou para sempre a lenda e a tragédia chamada Marilyn Monroe. Faye Dunaway. Exigência era uma constante que a acompanhava como uma sombra. E a fama de difícil não veio por acaso. A busca quase obsessiva pela perfeição transformava os bastidores de seus filmes em verdadeiros campos de batalha emocionais. Em produções como Chinatown, era comum vê-la envolvida em discussões acaloradas, confrontando diretores, contestando roteiros, exigindo alterações até nos mínimos detalhes. Para ela, a arte não admitia concessões, e qualquer desvio da excelência era tratado como uma afronta pessoal. Essa mesma intensidade, no entanto, extrapolava os limites da colaboração profissional. Não era raro que episódios de comportamento excêntrico e até agressões físicas contra membros da equipe viessem à tona, consolidando sua reputação de incontrolável e imprevisível. Trabalhar ao seu lado era uma aposta de alto risco. A promessa de uma atuação arrebatadora vinha acompanhada da tensão constante de se lidar com um temperamento explosivo.
Ainda assim, o resultado na tela era inegável. Cada filme que trazia seu nome no topo do cartaz carregava a expectativa de uma performance intensa, crua, inesquecível. Ninguém saía ileso de uma produção com ela, fosse emocionalmente ou profissionalmente. O caos que carregava para os sets parecia paradoxalmente alimentar a força bruta de suas interpretações. No final, trabalhar com Faye Dunaway era sempre um desafio monumental, mas também, para muitos, uma experiência que beirava o sublime. Marion Davies foi a personificação do charme irresistível, uma mulher capaz de roubar a cena não apenas nos palcos e telas, mas também nos bastidores da alta sociedade americana. Conhecida tanto pela beleza estonteante quanto pelas travessuras, sua habilidade de transformar até eventos políticos em espetáculos de humor era lendária. Durante um jantar formal, conseguiu fazer o austero presidente Calvin Coolidge, conhecido por sua sobriedade quase puritana, beber vinho, acreditando ser suco de frutas. Uma brincadeira ousada que poderia ter arruinado reputações, mas que, vinda de Marion, soava como um golpe de leveza num mundo sufocado pela rigidez. Porém, sob a superfície radiante de risos e piadas, escondia-se uma teia de segredos cuidadosamente preservados. O mais impactante deles era Patricia Lake, apresentada ao público como sua sobrinha, mas que, na verdade, era sua filha biológica, fruto de seu relacionamento com o magnata da imprensa William Randolph Hearst. Durante décadas, Marion sustentou essa mentira com uma serenidade quase impenetrável, protegendo sua imagem e a de Hearst a qualquer custo. A vida de Marion Davies foi uma dança constante entre a comédia pública e os dramas privados. Em Hollywood, onde a aparência era tudo e a verdade podia ser mortal, ela aprendeu que o verdadeiro poder não estava apenas em fazer rir, mas em esconder perfeitamente aquilo que poderia destruir. Sobreviver nesse mundo exigia mais do que talento. Exigia inteligência, artimanha e, sobretudo, coragem silenciosa. Frances Farmer, uma força da natureza, brilhante, intensa e radicalmente livre. Mas essa mesma intensidade que fascinava nas telas se tornaria seu maior inimigo em um sistema que não tolerava rebeldia. Sua luta contra problemas de saúde mental e o vício em álcool moldou uma trajetória marcada por escândalos públicos e profundas tragédias pessoais. Cada deslize, cada episódio de comportamento errático era devorado pela imprensa com avidez, alimentando uma imagem de instabilidade que a indústria rapidamente transformou em justificativa para seu ostracismo. O episódio mais brutal veio quando Frances, em meio a uma crise nervosa, foi presa e acusada de agressão em tribunal. Uma cena humilhante que escancarou sua vulnerabilidade para um público que preferia vê-la apenas como espetáculo. Internada à força em instituições psiquiátricas, Frances foi submetida a tratamentos desumanos, eletrochoques, lobotomia e sessões de humilhação que não buscavam curá-la, mas sim quebrá-la. Hollywood, que inicialmente tentou moldá-la em mais uma estrela dócil, ao falhar, decidiu destruí-la, e o fez com uma frieza aterradora. Frances Farmer se tornou o lembrete vivo de que, para a máquina dos sonhos, talento e genialidade não eram nada sem submissão. Sua queda brutal não apagou seu brilho. Transformou-se em um símbolo eterno do preço terrível que a liberdade e a autenticidade podem cobrar em um mundo feito para consumir e descartar sem piedade. Zsa Gabor. Sua vida foi um espetáculo cuidadosamente coreografado, onde o luxo exagerado, os escândalos públicos e o desprezo pelas normas sociais se tornaram sua assinatura. Casou-se 9 vezes, não por ilusões românticas, mas muitas vezes em busca de estabilidade financeira e projeção social. Para Zsa, cada casamento era menos sobre amor e mais sobre estratégia. Seus votos nupciais pareciam contratos temporários, renováveis apenas enquanto servissem a seus interesses. Sua vida pública era marcada por feudos amargos e batalhas jurídicas que alimentavam ainda mais sua imagem de diva indomável. Um dos episódios mais notórios foi sua briga judicial com a socialite Ella Summer. Após perder o processo, Zsa recusou-se a pagar a indenização, preferindo ver a rival definhar financeiramente a ceder. Seu desprezo pelas consequências reforçava a aura de mulher intransigente e implacável. O incidente de 1989, quando esbofeteou um policial durante uma abordagem de trânsito, selou seu status de lenda do comportamento rebelde. Não era apenas uma atriz, era um furacão social,
desafiando regras com um sorriso provocativo e uma frase ácida na ponta da língua. Zsa Zsa Gabor viveu como poucas, em um permanente estado de espetáculo, onde o exagero não era erro, era identidade. Para ela, polêmica não era um problema a evitar, era o combustível de sua imortalidade. Clara Bow, muito mais do que apenas a It Girl, que capturou a imaginação de uma geração, ela também foi o retrato vivo dos excessos e das feridas abertas pela fama desenfreada. Surgida do nada para se tornar um fenômeno cultural, Clara era desejada por milhões e, ao mesmo tempo, explorada sem piedade pelos estúdios que lucravam com sua imagem. Tratada como mercadoria, sofria abusos de executivos e produtores que a viam mais como um produto de consumo do que como uma artista. Mas Clara não aceitava passivamente esse destino. Revidava com arrogância, sarcasmo e um desprezo cortante, criando nos bastidores uma atmosfera de tensão constante. Sem medo de ferir egos, admitia publicamente que era capaz de fazer o trabalho de muitos de seus colegas melhor e mais rápido. Uma franqueza que alimentava ressentimentos profundos na indústria. Os conflitos com outras atrizes eram inevitáveis. Um dos episódios mais emblemáticos foi sua tentativa de tomar o papel principal de Colleen Moore, gerando uma rivalidade que expôs ainda mais seu temperamento impulsivo e sua ambição feroz. Por trás do brilho irresistível e do sorriso provocador, havia uma jovem marcada por traumas e inseguranças, tentando sobreviver em um mundo que rapidamente transformava vulnerabilidade em fraqueza. Clara Bow não era apenas uma estrela, era a vítima e, ao mesmo tempo, o reflexo de um sistema brutal que criava mitos para depois destruí-los. Sua ascensão meteórica e sua queda precoce deixaram claro: em Hollywood, o preço do sucesso era muitas vezes a própria alma. Joan Crawford. O retrato da disciplina implacável com um lado mais sombrio, Joan é descrita como uma mulher de natureza cruelmente fria por trás do status de estrela. A rivalidade com Bette Davis é pintada como uma das mais infames de Hollywood, durando décadas e marcada por intensa animosidade dentro e fora das telas. Movida por insultos venenosos e sabotagens calculadas. Sua habilidade para guardar rancores era tão feroz quanto sua determinação em manter sua posição no topo. A intensa animosidade começou nos anos 30, quando Crawford se mudou para a Warner Bros., onde Davis era a estrela principal. Davis alegou que Crawford dormiu com vários astros da MGM para avançar na carreira. A competitividade se intensificou durante as filmagens de Whatever Happened to Baby Jane, apesar de se comportarem profissionalmente no set. Crawford teria feito campanha contra a indicação de Davis ao Oscar por este filme. E, para humilhá-la, aceitou o prêmio em nome da vencedora Anne Bancroft. Sua crueldade familiar é detalhada no livro de sua filha Christina, Mommy Dearest. Christina alegou que Crawford submetia seus filhos à violência doméstica em forma de abuso verbal e físico. No final da vida, cortou os filhos do testamento, perpetuando um legado de amargura que manchou seu brilho eterno. Joan Crawford era a personificação da ascensão e da queda em Hollywood. Intensa, implacável, inesquecível. Famosa por guardar rancor e retaliar contra aqueles que a contrariavam, exibia um comportamento estranho e vingativo. Por trás do brilho imortal das estrelas, escondiam-se almas frágeis, moldadas à força pelo peso da fama e pelos jogos brutais de poder. Cada diva desta lista carrega marcas profundas, cicatrizes que o glamour nunca conseguiu apagar. Em uma época em que ser perfeita era obrigatório e ser humana era visto como fraqueza, até mesmo os gestos mais duros podiam ser, na verdade, atos de pura sobrevivência. Olhar para essas trajetórias hoje é reconhecer que o brilho de Hollywood era, muitas vezes, apenas a maquiagem de batalhas silenciosas. Quantas histórias de coragem foram confundidas com arrogância? Quantas tentativas de liberdade foram taxadas como crueldade? E quantas vezes o sistema devorou suas maiores estrelas, sem que o público sequer percebesse? Essas perguntas ficam, porque nem tudo em Hollywood era como parecia ser. E talvez, depois de conhecer essas verdades, você nunca mais veja um tapete vermelho da mesma maneira. Se esta jornada pelo lado oculto da Era de Ouro mexeu com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. O espetáculo pode acabar, mas as histórias que ele tentou esconder continuam ecoando, esperando quem tenha coragem de enxergar além do brilho.